Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais um dia ao nosso compromisso diário aqui, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. E hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob a falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem, e para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulo de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convinde comigo, pois, que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas. E está aí ainda um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina em um círculo restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repeli piedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e tê-los sob a sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder, que déspotas públicos ou privados durante a sua vida querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então há sempre um motivo legítimo de suspeição. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médios sérios, e não a estes ou aqueles, com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se está obsediado, e há obsessão manifesta quando um médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, de outra parte, estão sujeitos a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, e não deixar comprometer a toda hora.
É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a absurdidade e o erro. O médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes de grupo, as comunicações dos principais médiums que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, 1862. Bem, pessoal, hoje em dia, principalmente, existe uma quantidade enorme de espíritos se passando por espíritos superiores. São espíritos enganadores que vêm aqui se manifestar através de médiuns mal preparados. Viu? Infelizmente, temos muitos médiuns mal preparados. Médiuns que se deixam dominar pela vaidade, pelo orgulho, para assim poderem receber os bons espíritos, né? Então nós temos que prestar bastante atenção nas mensagens que nos chegam através de médiuns e que são ditadas por espíritos iluminados, por espíritos superiores, né? Nós temos que analisar bem, passar isso pelo crivo da razão, né? Pelo que fala também, da razão e do bom senso, para a gente analisar essa mensagem que nos chega, colocando ela, passando ela na peneirinha ali, né? Na peneirinha da razão e do bom senso, para ver se o que fica na peneira vai nos servir de alguma coisa, para o nosso crescimento, lógico, né? Porque hoje existem muitos que estão aqui para levar a humanidade em geral, estou colocando, né? Jogando uns contra os outros, levando informações mentirosas para desagregar os grupos, né? Os trabalhos dos grupos, levar desunião entre as famílias, nos locais de trabalho de todos. Então nós temos que analisar bem todas as mensagens que nos chegam, né, para ver se aquilo ali tem um fundo de verdade. Temos que examinar bem também, pessoal, os médiuns que recebem essas mensagens, a sua conduta moral. Porque um médium que tem uma conduta moral ilibada, que é um médium racional, que é um médium que leva a sua vida no amor e na caridade, né? Que dá exemplo daquilo que fala, geralmente as mensagens desse médium são verdadeiras. Os espíritos que se manifestam através desse médium são espíritos que vêm realmente para ajudar e não para ficar zombando das pessoas, né? Vendo a desgraça das pessoas. Os espíritos procuram, os bons espíritos procuram esses médiuns, porque a sua vibração vai chegar, né? Vai chegar até eles e vai haver essa sintonia, né? Os maus espíritos vão se sintonizar com aqueles que estão sintonizados na vibração inferior, né? Então vamos analisar bem, né, a conduta do médium que está nos passando uma mensagem, tá? É muito importante, porque o médium que vibra numa elevação superior, ele vai atrair para as mensagens dele, né, espíritos bons, espíritos superiores que estão vibrando superiormente. Agora, um médium que na sua vida ele vibra, né, numa inferioridade, na negatividade,
né, em energias pesadas, esse médium irá trazer para ele esses espíritos que vêm para passar essas mensagens mentirosas. Né? Tem médium que só recebe o espírito de fulano de tal. Um médium só recebe o espírito do professor Eurípides, né? Do doutor Bezerra. São médiuns que estão sendo usados por irmãos, né? Que não conseguiram ainda atingir a evolução moral que precisavam. Então vamos prestar bastante atenção nessas mensagens que chegam para nós, né, que vêm de um espírito só, né, e estão brincando, né, estão brincando com o amor e a caridade. Eles vão ser muito cobrados, infelizmente, por tudo aquilo que estão fazendo, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Então vamos abrir nossos olhos, prestar bastante atenção, vamos deixar nosso coração falar, né? Nosso coração não mente. Livro dos Espíritos, hoje já mudamos o capítulo, passamos para o capítulo 8, Emancipação da Alma, o sono e os sonhos. Questão 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? É como se perguntasses se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar à sua libertação, e quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Então, pessoal, o espírito não se alegra, né? Ele não fica, ele não está aqui voluntariamente, né, no envoltório corporal. Ele fica doido para ir embora, para voltar, para ficar livre do corpo, porque aqui esse corpo é como se fosse uma prisão para ele. Ele está usando o corpo porque ele precisa do corpo, né, para as suas provas e expiações. E quanto mais rápido ele ficar livre desse corpo, melhor ele vai se sentir mais liberto. Então o espírito almeja todo dia, a libertação da matéria, né? Mas ele vai cumprir o que tem que cumprir, e após essa passagem ele vai retornar à pátria espiritual, né? E vai ficar liberto desse corpo físico. Então, enquanto o espírito está preso à matéria, ele sente, né, os grilhões da matéria prendendo, né, como se fosse, né, realmente uma prisão, né, essa passagem do espírito pela matéria. À medida que a matéria vai se depurando, o espírito vai se depurando, a matéria vai ficar menos densa, né, mais fácil para o espírito conseguir carregá-la. Tá bom? Bom, pessoal, peço desculpas a todos aí pela voz, peço desculpas se eu falei alguma coisa errada, né? Espero que todos aí busquem o conhecimento, busquem estudar um pouquinho, né, a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? E aprendam um pouquinho. Vão lá nos comentários do vídeo, comentem para nos ajudar, né, para esclarecer mais, porque às vezes, pessoal, a gente não consegue, eu aqui, não consegue expressar aquilo que está pensando direito nesse momento. Então eu preciso da ajuda de vocês para que a gente possa crescer juntos como grupo, né, como seres humanos, como espírito principalmente, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira para todos nós, com muita paz, muita luz, equilíbrio, né? Harmonia nos nossos corações, nossos lares, no nosso trabalho, e que Jesus nos abençoe poderosamente, cada dia mais. Fiquem com Deus, até amanhã se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.